Tem uma coisa ainda sobre a saída do Renato que eu acho que todo gremista devia assimilar. Eu tô gravando esse vídeo aqui no finalzinho da tarde de terça-feira e eu ia fazer um vídeo sobre a saída do Antônio Brum, né? Que também foi ontem, se eu não me engano, né? Que ele divulgou mais pro fim do dia, mesmo dia do desligamento do Renato, aí eu acho que até ficou um pouco ofuscada ali a informação. Mas enfim, né? Saiu o nosso vice-presidente de futebol, era uma saída já especulada, em tese ele alegou questões pessoais, até acho que é bem possível mesmo que seja exatamente isso, porque 2 filhos pequenos, o cara é dentista, tem que estar lá no dia a dia e é um cargo pesado, né? E, enfim, por um motivo ou por outro ele saiu. Eu ia fazer um vídeo inteiro sobre isso, mas não vou. Não vou porque pela hora do almoço eu estava ouvindo rádio, né? Fui almoçar, ouvindo várias coisas e tal, zapeando, e de repente eu vi a notícia do Renato indo ao aeroporto embarcar para o Rio de Janeiro. E aí, cara, eu entendi que esse vídeo aqui tinha que ser outro. Sobre o Brum, talvez eu fale, porque ainda acho que a gente tem que falar muito do departamento de futebol do Grêmio, né? Eu não gosto da figura do Vivian, eu acho muito aquém do que o Grêmio precisa. Tem o Lázaro ali nos bastidores, que eu também queria entender melhor a função dele, a atuação dele. Dizem que é um cara muito bom, né? Mas o Vivian é um cara que, né? Eu acho que o Brum, só pra fazer uma frase do Brum, não deixar aqui solto, eu acho que é uma evolução. O Antônio Brum foi uma evolução comparado a muitos vice de futebol que a gente teve nos últimos anos, em outras gestões ali, né? Eu acho que ele veio com um olhar mais moderno, mais antenado em algumas coisas, mas também viu um monte de problema, um monte de questão ali, sobretudo de execução de algumas coisas e, enfim, dá para fazer uma análise mais profunda. Eu acho que ele pode ser um pouco vítima também de um sistema que não funcionava direito, né? Eu falo isso às vezes dos jogadores que ficam expostos e tal, e talvez isso tenha acontecido um pouco com o Brum, mas também com as suas limitações, né? Enfim, cara, é uma análise que pode ser maior, talvez eu a faça um dia, mas o foco aqui ainda é Renato. Talvez, né, um último vídeo sobre o Renato neste ano, certamente, ou nos próximos tempos aí, mas eu acho que esse fechamento é importante. O que eu me dei conta, tá? Eu tava ouvindo a Rádio Gaúcha, se eu não me engano, noticiar que tinha cerca de 700 gremistas no aeroporto dando um adeus para Renato Portaluppi. Não sei se esse número já foi atualizado depois, mas é impressionante. É impressionante, e eu vou dizer outra coisa para vocês. Não há precedentes. Não tem precedentes, pelo menos no Rio Grande do Sul, com certeza. Vamos lá, no próprio Grêmio, qual foi o treinador que saiu do clube, e geralmente quando sai é porque a coisa não foi muito boa, que teve essa despedida? Uma coisa é tu receber alguém, o Inter recebeu até o Robert Renan esses tempos aí. Outra coisa é tu se despedir, geralmente num momento ruim. Quem do Grêmio teve parecido? Cara, estou falando de treinador, obviamente, né? Bom, o Soares teve algo, acho que teve, não estou lembrando exatamente como foi, mas cara, Felipão para mim é o maior treinador da história do Grêmio, um dos maiores da história do mundo e do Brasil, não teve, né? Eu não consigo lembrar de outra figura que talvez tenha algum treinador que tenha sido demitido, né, ou descontinuado nesse contexto, que geralmente é porque a coisa não funcionou, e tenha recebido esse tipo de despedida. Cara, não tem. E eu vou dizer mais, no Inter, o Fernandão não teve. O Fernandão, que foi técnico deles, lembremos, e é uma estátua lá também, claro, que por outros motivos lamentáveis e tristes, né, e em outro contexto, mas o Fernandão talvez seja um dos parâmetros para a gente falar de Renato, né, um dos parâmetros deles lá, né, e se a gente for focar uma figura de técnico mais forte do Inter, Abel Braga. Abel Braga é campeão do mundo pelo Inter, né? E digo mais, cara, naquela passagem dele pelo Inter que ele assume e o time dá uma arrancada e só não é campeão brasileiro porque o Edenilson resolveu, aliás, porque o Edenilson não cortou as unhas do pé, né? Como eu sempre brinco.
ali ele saiu bem. Ali, inclusive, foi uma das grandes críticas ao presidente Barcelos, que tirou um Abel Braga que estava fazendo um bom trabalho por convicções dele lá, de testar uns estrangeiros emergentes, aquela coisa toda. Então ali a gente tinha o maior técnico da história do Inter, sem dúvidas, um dos maiores ídolos do Inter, saindo de uma boa temporada, cara, e não teve uma despedida nem perto. Não sei nem se teve alguém no aeroporto, não sei nem se eu posso dizer que não foi parecida, não foi semelhante, porque eu não sei nem se ela existiu. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso, cara? Que a torcida do Grêmio é diferente, os nossos ídolos são diferentes, a nossa relação com os nossos ídolos é diferente, né? A gente tem todo um histórico aqui que eu não vou ficar remontando, mas eu já falei em vários vídeos, né, de exemplos, e obviamente a gente tem que comparar com o rival ou até com outros clubes para contrastar, para evidenciar essa nossa diferença que eu considero muito positiva, né? De valorização do ídolo, dos ídolos, né? E essa passagem do Renato foi muito conturbada. Eu acho que até o que torna maior ainda essa despedida para ele ali, né, com muita gente, banda e não sei o que, cantoria e tal, porque foi uma passagem como técnico horrorosa, cara, horrorosa, assim, de tu ver gremista que tem um pôster do Renato no quarto, tem o Renato tatuado no braço e dizendo assim, bah, deu, né, deu, vamos trocar esse trabalho aí, vamos, né, respirar e tal. Então foi horrorosa nesse nível. E o cara teve esse carinho no aeroporto por parte de uma pequena multidão de gremistas. Cara, isso a gente tem que valorizar, isso a gente tem que bater no peito e dizer, isso é Grêmio. Porque isso é Grêmio. O Renato é Grêmio. A torcida e o nosso jeito de ser, as coisas que a gente valoriza, aquele Grêmio aguerrido, a torcida que sempre comemorou mais um carrinho do que um drible, né? Isso é a nossa personalidade, a nossa essência, isso é Grêmio. E o Renato é um ícone desse Grêmio. Pisar no Renato, xingar o Renato de algumas coisas, passar de um ponto com o Renato, é rasgar nossa bandeira, é pisar no nosso escudo, é maltratar o nosso mascote. O Renato é um dos ícones, é um dos símbolos, se tornou também um dos símbolos desse Grêmio. O Renato, o Danley, o Flecha Negra, sabe, muita gente, né? Então, eu acho que essa reflexão é importante porque a gente viveu nessa era Renato, sobretudo nesse último ano que foi pavoroso, né, por vários motivos. A gente viveu um racha muito grande na torcida do Grêmio em volta da polêmica Renato. Né, algumas pessoas querendo a manutenção dele, idolatrando ele a todo custo, não interessa e não é culpa dele, e se for culpa dele, azar, vamos continuar com ele mesmo ele errando, e outros, né, o Renato não escovou os dentes hoje à noite, que absurdo, o Renato é feio, chato e bobo, meu Deus, o Renato tem um carro cinza, onde é que já se viu não ser azul o carro dele? Então assim, eu acho que criou-se dois polos assim, doentios, cara, de uma perseguição a tudo que o Renato faz, ou pensa, ou deixa de fazer, ou deixa de pensar, e um outro lado também que aplaude o peido do Renato, sabe? Então assim, respira, gente, respira. Eu aqui neste humilde canalzinho sempre defendi muito o Renato por conta de algumas injustiças, que eu vi alguma marcação cerrada da imprensa, algumas falácias, algumas coisas que tentavam colar nele, e fiquei com fama de Renatete, com rama de Fenatete. Né? E dos últimos tempos para cá, né, aliás, do ano passado para cá, eu já tô pedindo por uma troca de treinador, e neste ano especificamente eu tenho feito críticas duríssimas, não que eu não fizesse antes, né? Críticas eu fiz ao Filipão, ao Renato, a todo mundo, já elogiei o Julinho Camargo por algum motivo, então assim, né, a gente avalia ali o momento, mas de forma geral foi um ano em que eu fiz muitas críticas ao Renato, mais do que elogios, certamente, algumas bem duras, né? E eu não só achei melhor que ele saísse, como eu clamei pela saída dele. E aí algumas pessoas ainda me chamando de passapano de Renatete e outras já me colocando no Twitter. Eu me incomodei ontem com isso, algumas pessoas me colocando na caixinha dos, olha, vocês fizeram o Renato chorar e não sei o que, e me marcaram lá, eu, Bagé, CCD, sei lá mais quem, um monte de gente. E cara, sabe? Então assim, para alguns eu sou Renatete, para outros
eu sou um anti-Renato, assim, então isso virou essa doença. Às vezes tu tentar ser ponderado e ver, tu não agrada a ninguém, né? Tu vira um inimigo de todo mundo porque os caras querem extremismo. Eles querem que tu destrua o Renato, ou eles querem que tu ame o Renato incondicionalmente, faça o que fizer, fale o que falar, né? Então, cara, não é por aí, né? E eu acho que toda essa confusão se fez muito em torno do Renato treinador. Porque é difícil separar. O cara é ele. A gente é uma pessoa, todo mundo é uma pessoa só. Não existe essa da vida profissional, vida pessoal. A gente tá sempre se moldando na casa da sogra, na casa do melhor amigo, no trabalho. Mas, cara, no frigir dos ovos somos só uma pessoa. E o Renato é uma pessoa só. E é difícil a gente separar tão separadinho o ídolo do treinador em atividade. Né? Então essa confusão acho que gerou muita polêmica e briga e raiva até mesmo entre gremistas, cara. Isso é horroroso, né? Então esse vídeo aqui é principalmente para os mais raivosos, né? Que vinham com adjetivos para cima do Renato e nomes assim e termos, né? Que, cara, não, relaxa. Eu espero do fundo do meu coração que tenham sido algumas palavras que vinham do fígado, né? Porque ele estava treinador e ali a gente se irritava com o treinador e talvez algumas pessoas passavam do ponto por conta disso, mas eu acho que agora vale essa reflexão de que sai o treinador e fica o ídolo. E é a nossa essência, faz parte da nossa história respeitar e valorizar os nossos ídolos. Então que chamou o Renato disso, xingou daquilo e brigou no grupo do WhatsApp e fez não sei o que. Cara, eu acho que é o momento adequado para dar 2 passinhos para trás e dizer assim, beleza, foi, obrigado Renato, né? Palmas. Não estou dizendo que precisa gostar do Renato, que precisa ter um pôster dele no quarto, precisa venerar. Pode até ter alguma questão contra ele, contra o treinador principalmente, mas assim, cara, respeita. Né? Acho que agora... eu tô falando uma obviedade, né? Eu acho que muita gente naturalmente já vai passar a agir assim, mas eu acho que isso tem que ser registrado, assim, cara, virou a página, o que fica é o Renato ídolo. Um Renato que levou talvez quase 1000 pessoas para um aeroporto depois de fazer uma campanha patética, né? E que teve seu nome lá cantado e foi ovacionado e foi homenageado. E porque, cara, a história ela não se apaga. E o que o Renato fez pelo Grêmio não é que nenhum outro jogador ou treinador tenha feito igual pelo Grêmio. Eu diria que nenhuma outra pessoa fez por nenhum clube do Brasil. E não sei se do mundo, ou pouquíssimos no mundo, no máximo. Quem no Brasil fez pelo seu clube o que o Renato fez pelo Grêmio? Né? Como jogador e depois como treinador. Não tem, cara. É ímpar. Né? É por isso que a gente não consegue achar parâmetro no Inter ou não sei onde. Não tem. Né? E se a gente não respeitar isso, essa entidade chamada Renato Portaluppi, a gente não vai respeitar o Grêmio. Porque o futebol é feito disso, é de simbolismos, é de ícones, sabe? Não é de 4-3-3. O futebol não se resume ao dia que o Renato escalou o time sem meio de campo. Isso aí é efêmero, é passageiro. Me irritou naquele dia, mas foi. O que fica são os gols no Mundial, na Libertadores. O que fica é depois voltando como técnico, nos tirando de um jejum de 15 anos sem títulos, ganhando o Penta da Copa do Brasil, ganhando o Tri da América. Campeão da América jogando e treinando, né? Uma hegemonia regional absurda, né? Uma criança grande de 9 anos de idade não sabe o que é ver o Inter levantando uma taça. E isso tem o dedo de Renato Portaluppi por trás. Então não dá para apagar isso, não dá para colocar o Renato na caixinha do que os colorados colocam o Kudê. Porque o Kudê foi um técnico horroroso que atrasou o ano do Inter. Por mais que tu pense exatamente a mesma coisa sobre o Renato treinador em 2024, isso é episódico, isso é específico. A pessoa Renato é algo maior, é algo grande, é algo que faz parte da história desse clube aqui, faz parte do DNA do Grêmio. E por mais óbvio que seja tudo isso que eu estou dizendo, eu acho que essa polarização que se criou
nos últimos tempos deixa as pessoas até meio cegas. Então, às vezes, o óbvio, é importante que às vezes se diga o óbvio, né? Então é isso, da minha parte, dali Renato, o porta-lupe, né? E, cara, boa sorte para ele, né? Que seja um bom período de descanso ou de, sei lá, quando ele retomar um novo trabalho aí também, que seja feliz nesse novo trabalho. Mas a estátua segue ali, as taças seguem no museu e isso é Grêmio. Isso é Grêmio e às vezes a gente parece que se esquece por alguns segundos, né? Principalmente depois de tudo que aconteceu em 2024, mas esse aeroporto aí de hoje, esse aeroporto de hoje parece que é um tapa na cara pra gente lembrar, não, só um pouquinho, cara. Olha esse cara aqui, olha essa torcida aqui, olha o que está acontecendo aqui. Isso é futebol. Aliás, é mais do que futebol, né? Isso que está acontecendo, isso que aconteceu hoje no aeroporto em Porto Alegre, né? Aliás, no aeroporto que ficou meses fechado, tem muito simbolismo por trás disso. Isso que aconteceu nesse aeroporto de Porto Alegre, com essa pessoa que está indo embora e com aquelas, sei lá, centenas de pessoas que foram ali ovacioná-lo, cara, isso é o que explica a gente chorar, se emocionar, sorrir, se irritar com um pedaço de couro, né, com 20 pessoas correndo atrás desse pedaço de couro tentando chutar dentro de um barbante. Porque isso não tem explicação, isso é ilógico, né? Mas cenas como essa de hoje parece que tentam dar um sentido para toda essa loucura aí que se chama futebol e que se chama Grêmio. Então é isso, né? Eu acho que agora é hora de acalmar os ânimos, voltar a unificar, né, a massa tricolor, porque a reformulação vai ser grande, a gente vai precisar de novo de todo mundo estar mirando aí para o mesmo lado. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.